Bom dia, gente. Eu acordei. Será que eu acordei ou continuo dormindo? Ou será que eu não dormi? Não sei. Eu não sei mesmo, eu juro que eu não sei. Eu lembro que estava com dificuldade de dormir e depois eu levantei, tomei banho e estou com o cabelo molhado. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus existe e Ele está dentro de cada um, mesmo que tenha alguns que ainda não percebeu que Deus é Deus. Nunca religião. O que é Deus? É fazer o bem. Você faz o bem? Vamos lá. Que tem muitos que falam de Deus da boca para fora. Até Judas falou de Deus da boca para fora. Mas foi Judas que botou ele lá na cruz. A gente é Judas ou é Deus? Porque fazer o bem é a única coisa certa. Deus. Se eu faço mal a alguém, é de duvidar, né? Se eu sou de Deus ou se eu sou a favor de Judas. Porque quem não sabe, quem não enxerga, a gente ajuda a enxergar. Não foi assim Jesus, ele passou pelo deserto abrindo os olhos dos cegos, né? A gente tem aquela visão, aquela reflexão do cego que Jesus colocou a mão nos olhos e fez uma cirurgia e voltou a enxergar. Mas eu acredito que ele, naquela passagem, ele não disse só o cego físico, mas o cego também espiritual. Então, assim, às vezes a gente precisa do incentivo de alguém. O cego, naquele dia, ele precisou da ajuda de Jesus. Às vezes a gente precisa de alguém que verdadeiramente segue Jesus. Verdadeiramente, porque é fácil falar da boca para fora. O difícil é ser. Gente, eu falo aqui para vocês o conhecimento que eu estou obtendo, mas que eu não tenho por completo, porque senão não seria cega, né? Então, eu estou precisando de alguém que coloque a mão nos meus olhos com sinceridade e me ajude a abrir os olhos e enxergar, né? A gente sempre precisa do outro. Aquele povo que andou pecador no deserto, ele precisou da ajuda de Jesus, do milagre de Jesus. Então, ele sabia a necessidade de precisar de um outro que usasse e que fosse o Deus, o Cristo que salva, que existe. Por mais que a gente não consiga enxergar, aí vem lá aquele abençoado, aquele anjo usado por Deus e abre nossos olhos. Eu estava tomando banho ali, aí eu lembrei, né? O pessoal faz procissão disso, daquilo e esquece que aquele anjo, sim, ele existiu, ele merece gratidão, por cada um de nós merece, mas ele foi um anjo usado por Deus. O que a gente não pode esquecer é que ele foi um anjo usado por Deus. A gente merece lembrá-lo, mas a gente não pode esquecer que a fonte maior por ele ter existido foi único, e o único é Deus. Então, a procissão, o elogio seria para Deus. A gente pode até lembrar, dia tal de um anjo usado por Deus, mas procissão só quem vale, o único que vale, e não é mês a mês, é todo dia.
É Jesus Cristo que teve que carregar uma cruz por amor a cada um de nós. Bom, eu falo que Deus é Deus, gente, não é religião. Até porque eu não estou aqui atrás de religião. Aqui eu estou para passar para vocês o que vem dentro de mim, o que vem no meu pensamento. Não é religião nenhuma, não, né? Católica, né? Evangélica, né? Espírita, porque Deus está em todos, desde que eu faço bem. Seja lá, não sou contra, seja o Xangô, fez o bem, graças a Deus. Agora, não esquecemos que está na Bíblia, não existe servir a dois deuses, ou você serve um, ou você serve o outro. O Xangô não mudou, eu creio que se quer permanecer, ele vai mudar. Ele não tem que fazer o bem e fazer o mal. Ah, mas Deus deu o arbítrio, mas deu o arbítrio para fazer o bem e não para fazer o mal. Que o mal é o demônio, é Satanás. Você quer seguir a dois deuses ou só um? Claro, se eu sigo uma religião que abraça dois deuses, ele deu arbítrio. Eu vou se eu quiser, sabendo que não é só de Deus. O Judas também está ali. E você quer seguir a dois deuses ou você quer continuar a seguir um? Porque nem tudo que a gente pensa a gente reage. Eu falo aqui para vocês, nem tudo que eu reajo eu penso, porque aí fala, você critica demais. Não, vem no meu pensamento, são coisas que eu não tolero, que eu tenho que falar, senão eu explodo por dentro. Então, aí você fica mais distante do seu sonho. O que é o sonho? Para mim, o sonho é acreditar que todo mundo vai acordar, que todo mundo vai acompanhar um único, que só existe um único Deus, e não dois. Então, não tem nada que eu perdi porque a pessoa estava indecisa, não sabia se ia abraçar um Deus e dois deuses. Então, eu não perdi nada. Eu não perdi nada porque a pessoa ainda não acordou para a vida. Só existe um Deus, gente. Bom, eu vou ler aqui, que eu peguei aqui. Um beijão para todos, por mais que eu já segui, já conheci a igreja espírita, que dou um beijão. Eu tive uma sogra que é espírita e que ela seguia não a dois deuses, e sim um Deus. A religião, espírita não é religião. Espírita não é religião. É o que a gente tem no coração. Se a gente só tem o bem, pronto, eu vou seguir aquilo, mas no meu coração, no meu pensamento, só existe uma resposta: Deus, meu Salvador, vou seguir o bem. E vou orientar aquele que está indeciso. Essa é a nossa função. Bom, já falei, um beijo a todo mundo que deseja o bem do outro, que abre os olhos do outro, né? Porque às vezes a gente precisa de alguém que não por interesse, porque Deus não é interesseiro, Deus não quer um retorno. Ele quer no coração dele e na alma que todos nós teremos o perdão, que todos nós seguimos a ele. Isso é o que ele insiste que é, independente de qualquer religião, do que você siga, é que você faça o bem. Então, um beijo
a todos aí, independente da religião, da crença que você siga. Você faz o bem? Parabéns. Você está na mão do meu Deus, nosso Senhor. Então, continue aí, fazendo bem sem ver a quem. Deus é isso, é fazer o bem. Não existe fazer o bem e fazer o mal. Isso não é de Deus. Deus não é café com leite, ou ele é café ou ele é leite, né? Ele já diz na Bíblia que você conhece, tem o arbítrio de conhecer dois deuses, mas você tem a opção de escolher entre um e outro. Então Deus deu o arbítrio para cada um de nós, e escolheu o Deus que a gente quer e vai seguir. Bom, eu peguei aqui uma música aqui de uma igreja que eu frequentei e tenho muito carinho por eles, né? Que eu falo que Deus é Deus, não é religião. Eu já fui de tudo um. Já me conhece, assim, já passei em quase todas, conhecendo o estilo de cada um, o comportamento de cada um. Então, eu dou um abraço aí à Igreja Batista. Estou aqui com uma música que eles enviaram para mim e diz assim: oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, o seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Então, se a gente não crê num único Salvador, a gente é pobre, pobre de espírito. Eu sou pobre, gente, de espírito, mas eu sou rica de Deus. Eu tenho Deus no meu coração, no meu pensamento, e a Ele eu quero conhecer inteiramente, que eu conheço, mas inteiramente ainda eu peço perdão, que eu sou uma pecadora, porque pequei e continuo a pecar, mas quero aprender, tenho vontade de aprender, né? Já diz o refrão aqui da música: conversão é uma harpa cristã. Lembrando que o quê? Harpa cristã. Cristãos são cada um de nós. Não é uma religião. Cristão crê. Você crê em Deus? Então, independente de onde você vá, parabéns. É o nosso único Deus. Então, eu estou aqui não por religião, eu estou aqui por Deus, que eu quero que toque e vai tocar em mim, que eu acredito, acho não. Achar é dúvida, eu tenho certeza. Né? Quando eu dava aula, eu falava assim: ó, eu acho que dá. Aí o acidente acontece. Não tem que achar no trânsito, tem que ter certeza. Se eu achar, tem alguma coisa errada. Eu nem vou fazer, porque se eu fizer, vai dar errado. Eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, é melhor que eu não faça. Né? Eu sou bem assim, gente. Desde das aulas, em tudo que eu faço. Se eu não tenho certeza dentro de mim, eu não sigo. Eu fico estável. É melhor que eu não ande, porque eu posso cair. E se eu cair, eu caio de vez, posso cair no buraco, mas nunca levantar. Então, vou ficar parada até ter certeza se eu posso dar um passo a mais. Porque eu tenho certeza, eu não vou cair. Eu posso atrasar meu trajeto, mas cair eu não vou. Bom, gente, é que conversão é o refrão da música, tá? Ó, com cego andei, meu Deus, eu sou cega ainda, perdido
vaguei. Tô perdida ainda não encontrei. Tô perdida. Longe, longe do meu Senhor. Bom, você se afastou de Deus. Não, nunca me afastei de Deus. Eu me afastei de igreja, porque somos, como diz aqui na música, somos pecadores. Então, independente de qualquer religião que a gente vai frequentar, a gente vai encontrar gente que nos eleva, nos traz para perto de Deus e gente que nos afasta. Quando há uma divisão, não é uma religião, a gente encontra ali ciclos de pessoas. Quando a gente encontra divisão naquele meio, seu coração começa a ficar apertado, porque você quer ajudar e não consegue. E aquilo, querendo ou não, você traz para si. Você tenta levar a palavra, o bem, e a pessoa continua indecisa em dois deuses. Eu não quero ficar indecisa. Opa, deixa eu sair daqui, porque a minha decisão já está formada, é uma. Se a pessoa ainda está em dúvida, mas você está ali para fazer a diferença. Não, já diz a Bíblia, Deus deu o arbítrio, cabe cada um escolher. Escolher em fazer o bem, escolher em fazer o mal, porque tem muita gente que está informada dentro da igreja só fazendo volume e opta por dois deuses. Um santinho, um santinho só vive todo domingo na igreja, só vive toda terça ou quarta-feira na igreja, depende da igreja, terça, quarta, quinta, depende. E domingo? Domingo é certeiro, né? Domingo a gente sabe que é certeiro. Mas de que adianta eu andar em uma igreja, um rótulo, se eu estou indeciso ainda? Eu opto em acreditar em dois deuses. Tem igreja que a gente vai que não é só o exemplo de Deus, a gente vê de perto o bem e o mal. Então, você vangloria dois deuses. Mas não aceita aquele. E você faz comercial do mal. Sabemos que o mal existe, mas a gente não quer comercial do mal. A gente quer comercial do bem. Aquilo do mal a gente já sabe que a gente tem até dentro da gente mesmo, né? Nós somos pecadores errantes. Tem pecado que eu já fiz que eu não cometo mais por conta própria, né? Porque ninguém determinou, religião determinou, não, por conta própria. Porque eu resolvi seguir a um Deus, a meu Deus. Meu Deus não é religião, meu Deus é querer fazer o bem, é fazer o bem ao outro, desejar bem ao outro, mesmo que a gente saiba que aquele outro é o motivo do que você está vivendo. Bom, só peço misericórdia e que Deus entre no coração de cada um. Bom, voltando aqui, a gente está falando do refrão do louvor, da música cristã, do hino cristão, chamado Conversão. Vou ler, já li, vou ler de novo. Vou ler, só reforçar. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Senhor, mas do céu ele desceu, o seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Oh, meu Deus, o Senhor desceu realmente e falou e me orientou. Opa, tá no caminho errado, viu? Não foi
Para isso, não é com essas palavras, viu? Primeiro, porque só quem ouve a palavra de Deus é aquele que verdadeiramente já, eu falo, já está no destino dele, né? No caminho dele, né? Não é que a gente não tá, mas você conhece a voz de Deus? Ponto. Então, o que que você está fazendo aqui na Terra? A gente não conhece a voz de Deus, porque pode vir uma pessoa, um anjo ou um anjo do bem e do mal, dizendo que é a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Você tem tanto milagre na sua vida, tem algo concreto, real, que você saiba que aquele anjo, que pode ser do bem e do mal, é a voz de Deus. Gente, só sabe a voz de Deus aquele que um dia já partiu e já veio esse mundo. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Então, só Jesus Cristo. A gente, Roseli, para quê? Porque tem padres e pastor, porque eles seguem a palavra de Deus, ele quer o bem. Agora, pode não ser Deus, pode ser um anjo do bem, trazido por Deus. A voz de Deus, só Ele, só Jesus Cristo determina, sabe? Ele pode usar anjos para trazer a palavra dele, para trazer as pessoas boas que sigam os seus atos, os seus comportamentos. Mas Deus deu o arbítrio. Cabe a cada um escolher. Você quer seguir o Deus, que é o único e verdadeiro, ou você quer seguir dois deuses? Se eu sigo dois deuses, Jesus Cristo não está ali. Lamento dizer, Deus não está presente. Então, cego e pecador, a gente vai continuar a ser. Cabe cada um escolher um Deus e seguir um único Deus. Eu tô em fase de, eu creio, processamento. Eu prefiro me afastar de rótulos de religião e crer que Deus está vendo tudo, 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 tudo. Toda injustiça, não sou eu que estou falando. Eu sei que tem muita injustiça sobre mim. Ai, você continua burra, cega? Não. Quem é você para julgar-me? Primeiro, o único que pode julgar é Deus. Você não é Deus? É? Eu creio que não. Então, eu creio que existe um anjo trazido por Deus, onde a voz dele eu sigo, porque é o único que faz o bem. Então, é a voz de um anjo que eu escuto. A voz de Deus, só nosso Senhor Jesus Cristo ouviu e seguiu. Gente, estou aqui para dar uma palavrinha, daqui a pouco eu volto com o trânsito, porque eu tenho que falar também com o trânsito. Eu me preparei, se Deus me deu esse dom, tem algo, é diminuir o número de acidentes, de mortes, que eu creio que a morte é fruto do pecado. Não, Deus não é da morte, Deus é vida. E Deus não trouxe morte para ninguém. Então, o trânsito, querendo ou não, é uma missão. E a minha missão, mesmo eu não tendo oportunidade, não estou tendo oportunidade para levar em ambiente fixo, mas eu vou trazer para vocês, tá? Já já eu volto. Beijão, tchau, tchau.